gostaria de compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto bíblico: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele escreveu 4 cartas ainda preso. Ele escreveu 13 ou 14 cartas. E dessas cartas, 4 ele escreveu na prisão. Paulo, ele não tinha uma fé circunstancial. A fé que Paulo tinha independia do momento que ele estava vivendo. Se era de alegria ou de tristeza, Paulo sempre confiava em Deus. De todas as suas lutas e dificuldades, Paulo, ele aprendeu a guardar a fé. E eu gostaria agora de ler um texto para vocês que conta a história de uma igreja lá nos Estados Unidos. Por favor, escute isso. Em 5 de novembro de 2017, um homem entrou atirando na primeira igreja batista de Sutherland Springs, Texas, nos Estados Unidos. O saldo de mortos chegou a 26, mas outros 30 ficaram feridos, alguns gravemente. O pastor Frank Pomeroy não estava na igreja naquele domingo. Uma de suas filhas, Annabelle, de 13 anos, morreu durante o ataque. Nunca duvidei de Deus, mas foi duro, ele disse. Depois de tudo o que aconteceu, cheguei a pensar: estou no fundo do poço, minha igreja se foi, o prédio, a liderança se foi, Annabelle, minha filha amada, se foi. Seria mais fácil para ele desistir, talvez mudar de cidade, mas isso não passou pela sua cabeça. Sinto que Deus me chamou para pastorear este rebanho. O rebanho passou por um terrível ataque de lobo, mas ainda tem o rebanho. Um ano depois, ele diz que a congregação continua a adorar e louvar a Deus toda semana. A melhor maneira de honrar aqueles que perdemos é confiar em Deus como eles confiavam, assegurou durante o culto daquele domingo. Eles aposentaram o prédio onde o tiroteio ocorreu e estão construindo um novo templo na parte traseira do terreno. O pastor Pomeroy disse que o local não importa. O prédio é feito de concreto e tábuas, mas a igreja está bem aqui, disse o líder batista, apontando para o coração. A igreja é o povo, ele disse. O sinal em frente à igreja mantém a mesma mensagem há meses: o mal não venceu. Esse é o pensamento dos irmãos que permaneceram e dos que se juntaram a eles nos últimos 12 meses. O pastor disse que depois da tragédia tomaram uma decisão: não deixamos Satanás vencer. Muitos membros que continuam frequentando os cultos perderam entes queridos no tiroteio. Outros carregam as marcas no corpo. David Colbat foi baleado 8 vezes naquele domingo fatídico. Após um longo tratamento, está recuperado. Nosso ministro de música está em uma cadeira de rodas e isso não o impede de louvar a Deus. Ele é tão alegre, querendo espalhar a palavra de Deus a todas as pessoas. Outro ministro da música é Chris Workman. Um tiro na espinha o deixou paraplégico. Mas todos os domingos ele canta canções de adoração com um sorriso no rosto. Levanta as mãos e invoca o nome do seu Deus. Sua disposição estimula os outros membros a fazerem o mesmo no culto. Debbie Braden perdeu o marido. Ela ainda não se acostumou a chegar em casa e não vê-lo. A tristeza não afagou a sua fé. Ainda estamos louvando a Deus, ainda estamos voltados para Ele e sabemos que devemos fazer isso como igreja, ela destaca. É o que Deus quer. Precisamos sair e compartilhar a palavra e deixar as pessoas saberem que Cristo é a única resposta. Esses irmãos,
Eles tinham tudo para renunciarem à sua fé, mas não fizeram isso. Que nós possamos sempre pensar que as provas, que as lutas e os desertos não podem fazer com que a gente deixe de confiar e acreditar em Deus. Assim como Paulo, nesse dia, nós possamos combater o bom combate, que nós possamos completar a corrida, completar a carreira e com toda certeza guardar a fé. Guardar a fé porque o Senhor sempre nos diz: não temas, porque eu estou com vocês. Não tenham medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha direita vitoriosa. Sempre confie e acredite no amor, na bondade e na misericórdia de Deus, e que a nossa fé seja sempre viva e que a nossa fé seja uma fé não circunstancial, mas uma fé real, sabendo que em tempo oportuno Deus sempre agirá em nosso favor. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.